o perfume de vocês. Ah, meu Deus, só nós. Já estamos ao vivo. Ah. Boa noite, boa noite, então. Doutor Marcos. Boa noite, boa doutora noite. Lenita. Boa noite. Prazer estar aqui. Prazer também recebê-los. Prazer estar em companhia de vocês, agora virtualmente, mas o nosso coração juntos, né? Gratidão. Espero que vocês tenham tido um ótimo dia de trabalho, que tenha tido um dia bastante proveitoso. E agora, para concluir a nossa tarefa e o nosso dia de trabalho, vamos agora nessa live para a gente discutir alguns assuntos que são pertinentes para toda a comunidade, para toda a população, né? E já de antemão, desejar o meu boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos acompanhando. Nosso boa noite também a todas que irão chegar. E vamos lá começar o nosso trabalho da noite. Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Mais uma vez, satisfação mesmo tê-los vocês em minha companhia. Bom, estamos ao vivo, você viu? Já estamos ao vivo, já. Nós estamos no Face aí, bombando. Bombando, vamos bombar, essa live tem que bombar. E espero que todas as pessoas que assistirem essa live se tornem multiplicadoras, né, de todos os assuntos que nós iremos abordar aqui. É verdade. Bom, não sei como que vai ser a ordem, se a gente deixa um tempo para o Dr. Marcos, ou se deixa um tempo para a doutora Lenita. Vocês querem tirar para o ímpar? Eu passo a palavra para a doutora Lenita, imagina. Obrigado pela gentileza. Bom, vamos receber então a doutora Lenita, advogada, bastante também amiga nossa, bastante conhecida nossa, especialista em direitos previdenciários, uma advogada para nós de renome e que tem muito a oferecer, a nos apresentar nessa noite de hoje, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre os direitos previdenciários, né? Sobre pensão por morte, sobre, enfim, aposentadorias. Então, doutora, fica contigo a palavra para que possa nos orientar em tudo que for possível. Mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Eu é que agradeço o convite, para a gente poder falar de um assunto tão importante para a nossa comunidade, que é a questão dos direitos previdenciários, né? Para simplificar, são os direitos de cada cidadão junto ao INSS, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as formas que nós chegamos até o judiciário, né? Porque nós temos que passar primeiramente pelo administrativo do INSS. E hoje, o administrativo, um pouquinho antes do início dessa pandemia, começou um programa de digitalização, né, de informatização de todo o sistema do INSS. Então, com as agências fechadas, não há mais o atendimento presencial. E isso trouxe para o cidadão uma dificuldade. Por quê? Porque você só pode acessar através do site. Esse site, ele exige que o documento seja em PDF, que muita gente não sabe nem o que é PDF, não é? É uma forma de transformar um documento num documento que não pode ser adulterado, né? Então, esse documento vai ser colocado no site. O que acontece? As pessoas têm que acessar o site, têm que transformar os documentos da forma correta, do número de megabytes corretos, colocar numa sequência de documentos. Tudo isso para a pessoa que não tem hoje um computador, não tem um scanner em casa, tudo isso dificulta muito. Então, o que acontece conosco? Nós tivemos que nos reinventar, não é verdade? E
os escritórios de advocacia, os escritórios de contabilidade, enfim, as pessoas que militam na área do direito previdenciário, na parte administrativa, tiveram que se adequar, não é? E o cidadão comum, ele passou a ter a necessidade de um auxílio, o auxílio de um profissional que pudesse estar elaborando toda essa questão da documentação para se colocar junto ao site do INSS. Beleza, chegamos lá, conseguimos colocar o nosso processo seja para uma pensão por morte, seja para uma aposentadoria, seja por um auxílio-doença, seja por um restabelecimento de auxílio-doença, porque quem acompanha as questões previdenciárias sabe muito bem a dificuldade que está acontecendo. Quando se passa pelas perícias, as perícias cortam os benefícios que estão aí por anos, principalmente os auxílios-doenças ou até mesmo as aposentadorias por invalidez. E essas pessoas têm que buscar novamente seu direito, o que não é fácil, correto? Então, o que acontece, Albert? Nós temos hoje essa questão do administrativo. Quando nós chegamos no resultado desse processo administrativo, depois de passar por tudo isso aí que eu falei, chega o benefício negado. A pessoa tem o direito, mas é negado. Então, aí o que ela tem que fazer? Tem que se recorrer do judiciário. Aí essas ações que já tinham tramitado no processo da forma administrativa passam a ser de forma judicial, né? Aí são novas provas, são novos laudos, novas perícias. Cada caso vai depender de uma situação. Eu vou citar apenas um caso que eu acho bastante pertinente, que seria o restabelecimento de uma aposentadoria por invalidez. Nós sabemos que a nossa população, ela tem muitas pessoas que ficaram por anos afastados por invalidez. Só que o que acontece? Eu vou citar um caso que é o HIV. O HIV, ele deixa algumas sequelas na pessoa, né? Então, se você olhar, aparentemente, a pessoa não tem nada. Ela não aparenta nada. Só que depois, quando você vai fazer uma análise de todos os exames dessa pessoa, dos sintomas psicológicos, né, da questão social dessa pessoa, o que vai acontecer? Aí você vai ver realmente as dificuldades que essa pessoa passa, correto? Aí o que a gente tem que fazer? Tem que se recorrer da justiça para ir lá conversar com o nosso juiz federal e pedir a ele que seja restabelecido o benefício. Hoje, nós estamos conseguindo restabelecer benefícios através de perícias. Os peritos judiciais, eles são de confiança do juiz, correto? Então, eles, através desses laudos, conseguem fazer reverter essas aposentadorias por invalidez, né? Então, nós temos aí situações bem gritantes. Eu estou vendo aqui que tem uma questão. Gostaria de saber sobre bebê ser uma criança que nasceu da mãe portadora de HIV, perdeu seu benefício, passou pela perícia e perdeu o benefício. Teria como reverter isso? A criança que é portadora do HIV, seria isso? Ou é a mãe? É a criança. A criança. Tá, a criança é portadora. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Fazer a mesma coisa, nos recorrer da Justiça Federal, fazer perícia nessa criança, ver exatamente o quanto vai... a perícia social, nesse caso, ela é imprescindível. Porque essa criança, ela tem um estigma, né? Porque, queira ou não, ela vai ter algumas limitações aí. Questão de tempo de vida, questão que os órgãos vão se danificando, né? Então, mesmo que ela tome um medicamento para controlar, vamos dizer assim, a doença, ela vai ter toda uma deficiência ao longo da vida, né? Então, essa criança tem que reverter esse benefício através da justiça. Com a criança, eu nunca fiz. Já fiz com pessoas de mais idade, né? E
que estão aí com os benefícios restabelecidos, mas eu acredito que a questão da criança seja a mesma questão de um portador de HIV adulto. Não vejo dificuldade nisso. Teria que realmente fazer essa solicitação judicial, porque administrativamente não vai ocorrer. Certo. Nós temos, inclusive, por exemplo, uma dessas crianças, ela nasceu de transmissão vertical, né? Inclusive, hoje já não tem mais nem o pai, nem a mãe, está sozinha, e a gente queria saber se ela é agraciada, se a gente pode entrar com algum recurso para poder beneficiar essa criança. Acho que foi essa a pergunta. Ela não tem mais nem a mãe, nem o pai? Não. É isso? Isso. Então, aí você pode tentar o BBC, né? O benefício de prestação continuada, que seria o LOAS, que a maioria das pessoas conhece por LOAS, né? Colocando toda essa questão social para essa criança. Aí, no caso, quem seria o representante legal é que teria que adentrar com esse processo, né? Certo. Doutora, para a união homoafetiva, por exemplo, pessoa LGBT, pessoas do mesmo sexo, tem como conseguir algum benefício? Tem pensão por morte? A senhora poderia explicar alguma coisa sobre? Sim. Hoje, a união homoafetiva, ela dá o mesmo direito de uma união estável ou de uma comunhão parcial de bens. Seria mais ou menos o mesmo esquema, né? Então, depende do tempo de união, né? Tem que ser acima de 3 anos, tá? Depende das provas, como qualquer outra pensão por morte. As provas são vínculo econômico, certo? Certo. Residência comum, né? A mesma residência para as duas pessoas. E a questão assim de montar a grande situação aqui é provar que esse grupo, que esse casal tinha a intenção de uma família, tá? Isso que tem que ficar incutido na cabeça das pessoas. Então, você se une a uma outra pessoa para conviver, para ter uma casa, para um dividir com o outro as suas alegrias, as suas tristezas, as suas doenças. Então, essa pessoa tem todo o direito à pensão por morte, obedecendo os requisitos da lei, né? Como qualquer outra pessoa. Agora, um grande problema com a mudança da lei em novembro de 2019 foi a limitação a valores, né? Porque hoje a pensão por morte, ela fixa em 50% do valor mais 10% que vai dar 60%. Então, digamos que sejam só marido e mulher, ou marido e mulher, enfim. Quando falece um dos dois, o outro vai receber 50% mais 10%. Então, vai ser só 60%. Se tiver filhos menores, a cada filho acrescenta 10%, certo? E quando esse filho menor deixar de ser menor, volta a 60%. Então, antigamente, você tinha 100% do benefício. E quando falecia, ou quando terminava a dependência fala para ele que econômica tudo do fez. menor, Ele não sabe onde agregava a viúva, né, no caso. Aqui não, a lei mudou nesse sentido. Eu não tenho ele no Então, Zap, fala para ele. o Ele máximo que entrar a no viúva Face, vai na conseguir minha página. receber são 60%. Entende? Muito certo. Tem uma pergunta, acho que da Heloísa Menabue. Artrose lombar degenerativa e artrose nos 2 joelhos degenerativa dá direito à aposentadoria por invalidez sem cumprir carência? Não. Olha só. Não, aí no caso, ela precisa ter a carência de pelo menos 12 meses antes da doença, porque senão vai dar uma doença pré-existente. Porque a artrose, dessa forma como ela está colocando aqui na questão, pelo visto é de muitos anos. Certo.
para chegar nesse ponto, né, é bem antiga. Então, ela tem que ter contribuído anterior a esse problema físico, entende? Porque nós não Entendo. podemos contribuir hoje pensando numa doença que eu já tenho, porque aí o INSS não vai te conceder, entende? Ou seja, então, antes dela ter essa doença, se ela tiver contribuído, tem como entrar. Bem, vamos dizer que lá quando jovem, antes de aparecer o problema, ela trabalhou, seja em qualquer atividade. Vamos estipular 1980, por exemplo. Ela tinha registro em carteira, certo? Depois de 80, ela foi diagnosticada com artrose lombar. E aí ela não contribuiu mais. O que vai acontecer? Nós temos que provar que quando começou o problema de doença dela, ela já tinha a qualidade segurada, que foi lá em 80. Entende? Eu não sei a situação da senhora Heloísa, mas teria que ver se tem algum momento ela contribuiu de alguma forma. E se foi anterior a essa doença. Aí, ou seja, se foi anterior, as chances são mais garantidas, né? Sim. Mas também é o mesmo esquema. Ela teria que entrar administrativo e depois passar para o judicial, caso não seja concedido, colocando esse link, né? Da questão de quando ela contribuiu ser anterior à doença. Certo? Olha aí, gente, estamos bombando no nosso Face, as pessoas fazendo perguntas, muita gente curtindo, muita gente compartilhando. Isso é ótimo, adorei. Tem mais alguma coisa, doutora, que a senhora gostaria de acrescentar sobre direitos previdenciários? Olha, eu acho uma questão bastante pertinente a questão do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele também teve muitas mudanças. Antes da mudança da lei, eram necessárias apenas 12 contribuições, ou seja, a carência de 12 meses para que o detento pudesse dar o direito à família, né, de receber esse benefício. A lei mudou para 24 meses de carência. Então, isso daí dificulta muito a concessão agora dos auxílios reclusão. É uma coisa que mudou bastante. Fibromialgia não dá direito ao LOAS. A Marcela está perguntando, né, da fibromialgia, se dá direito ao LOAS. Não dá mais. Aliás, nunca deu, né, a fibromialgia. Tá. Tinha uma outra questão anterior, eu acho que eu não consegui ler. Acho que é se não me engano, do Américo Nunes, se não me engano, ele é de São Paulo. Também não consegui ler, foi rápido, entrou a pergunta dele e logo em seguida entrou a dela. Eu não consegui ler. Né? Então... Eu posso ler aqui do Se Américo. o senhor puder ler. Posso ler para a doutora? Sim. Por favor. Com todo respeito, hoje não se usa mais o termo portador, e sim pessoa que convive com HIV. Creio que é isso que foi um comentário dele. Eu quero pedir desculpa se eu me coloquei de uma forma assim, assim deselegante com a questão. Me desculpa, que é força do hábito falar assim. A gente está falando aqui ao vivo e de uma forma mais descontraída e eu não me atentei. Me desculpe. Uma outra situação, Isaías. Doutora Lenita, eu encontrei, tem uma outra pergunta dele. Posso ler? Por favor. Pessoa que vive com HIV depois de 10 anos aposentado por invalidez, foi cessado sem ter condições para retornar ao comércio de trabalho com idade de 55 anos, já recorrido. Uma vez foi beneficiado por mais um ano, foi cessado novamente. Pode recorrer de novo? Provavelmente ele recorreu no administrativo, pelo visto, pelo tipo de questão. Mas ele pode sim buscar junto à Justiça Federal esse restabelecimento que a gente chama.
Não, a maioria das pessoas estão há 10, 12 anos e está sendo cessado mesmo. Tem que recorrer à Justiça Federal para que sejam feitas as perícias médicas, as perícias sociais e as perícias psicológicas, porque senão você não consegue o restabelecimento. Então, 3 tipos de perícias que são necessárias nessa situação. Espero ter respondido ao Lorival. Olha só, doutor, estamos com participantes de Ilha Solteira, divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, São Paulo, capital, Monte Alto, olha só. Olha aqui, a dona Aide está questionando sobre os 25% que é acrescido nas aposentadorias por invalidez. Certo. É um benefício àquelas pessoas que estão acamadas e necessitam de pessoas para cuidar, né? Então, é válido, sim, para as aposentadorias. Antigamente era só para as de invalidez, hoje são para todos os tipos de aposentadorias. Que ótimo. Que a pessoa necessite de cuidado constante, tá? A gente tem feito até de uma forma... doutor Cardilo, boa noite. Muito simpático ele estar participando. Nós temos aí, já indo direto à justiça nesses casos, viu? É mais rápido do que ir administrativamente. Certo. Tá? São ações mais rápidas, essas dos 25%. Tá certo, dona Aide? Que bom, olha aí, participação do doutor Cardilo, Lorival agradecendo. Obrigada. Marcela também respondendo. A fibromialgia, eu já falei, ela realmente não dá direito ao LOAS, tá? Tá. É uma doença até muito difícil de ser diagnosticada, a fibromialgia, porque a fibromialgia são dores constantes e geralmente tem muito a ver com o psicológico até, mas elas não apresentam exames. Então, como você vai demonstrar isso para um perito, né? Porque o perito, ele analisa documentos. Certo. E documentos médicos seriam esses exames. E a fibromialgia é uma das doenças que não aparecem nos exames. Doutora, e mesmo sendo uma doença que causa dores constantes, permanentes, acaba mexendo com o psicológico da pessoa, impossibilitando ela de ter condições, inclusive, de desenvolver o seu trabalho. Então, né? Mas você vê, Albert, nós temos aí uma situação bem interessante. É mais fácil você conseguir o afastamento dessa pessoa ou o benefício através de um psiquiatra. Certo. Porque a fibromialgia, ela é tratada dor e psicológico. Se você entrar especificamente pela fibromialgia, você não vai conseguir. O que você tem muito mais chance é conseguir pela parte psicológica. Então, com a forma como o psiquiatra trata essa paciente, é que vai ser um bom resultado, mas não é LOAS, tá? Aí não é o benefício assistencial, e sim a auxílio-doença. Tá? Baseando na questão psicológica da pessoa. Tá? Que dá um certo transtorno, tá? Dá um transtorno bastante grande e a pessoa fica, assim, bem desorientada por conta das dores e por conta... É uma depressão muito forte, né, na verdade. Certo. Né? Boa noite, doutora Márcia. Olha aqui, doutora Márcia e amada. Boa noite para ela também. Seja bem-vinda ao nosso diálogo, ao nosso bate-papo, né? E eu espero que as pessoas sejam bastante multiplicadoras e que eu acredito que estão sendo bem esclarecedoras todas as respostas que a doutora está nos fornecendo. A questão dos benefícios por incapacidade, por acidente de trabalho, é uma outra situação muito interessante, viu, gente? Que nós temos aí quantas pessoas se acidentam, né, no trabalho e depois conseguem benefícios, né? Eles chamam de 91, tá? Quem tem na cartinha de concessão 91,
é uma concessão de auxílio doença por acidente de trabalho. É tipo um CID, doutora? É tipo um CID? Não. É assim, auxílio doença é o código 31 que o INSS dá. Ah, tá. Certo. O auxílio por acidente de trabalho é o 91, né? Certo. Então, esse é um benefício que a pessoa, quando ela consegue a concessão, ele vai se perdurar até o dia que ela aposentar. Ele não é cessado só até o período que ele está se tratando. É bem interessante isso. Muitas pessoas não conhecem esse direito. Elas ficam, por exemplo, perto de um dedo, parte da mão, eu não sei, um exemplo, tá? Numa serra, alguma coisa assim. A perda do dedo faz com que ela receba até o final, até o dia que se aposentar, esse auxílio doença por acidente de trabalho, que é 50% do valor do benefício. Vamos supor que o benefício fosse um salário mínimo, 1.045, a pessoa ia recebendo 50% até o dia que ela se aposentar. E também isso daí a gente tem conseguido só na justiça também, gente, porque no administrativo não há esse tipo de benefício continuado. Doutora, com esse novo planejamento e com essa nova característica da reforma previdenciária, a senhora acha que ficou mais fácil ou mais difícil das pessoas se aposentarem? É uma boa pergunta, ficou bem mais difícil. Porque hoje não existe mais os diversos tipos de aposentadorias que tinha antigamente. Hoje é só aposentadoria por idade. As pessoas que vão se beneficiar com os modelos antigos são aquelas que estavam por se aposentar, na faixa de 30 anos, mais ou menos, de contribuição. Certo? Quem tinha menos que na faixa de 30 anos, já cai por idade. Então, por exemplo, eu poderia estar quase me aposentando, mas eu só vou me aposentar com 62 anos hoje. Porque até eu completar a idade, já vai estar valendo 62 anos e não mais 60 para a mulher. Porque quando começou o ano passado, ainda era 60, né? Até quando eu completar, que eu tenho 57, então eu vou ter mais 5 anos pela frente para poder trabalhar. O doutor Marcos aí, ele tem uma vantagem que ele é do Estado, não é isso, doutor Marcos? A sua aposentadoria ainda não mudou. Então, o senhor, como funcionário do Estado, né, vai ter o seu benefício, mas nós que somos pelo regime geral... Quem contribuir com o INSS? Olha, pergunta inteligente. Quem contribuir com o INSS e agora hoje abre uma MEI, como é que fica a situação desse candidato? Lembra dessa pergunta que a gente tinha feito? Uma pessoa que é MEI, ela tem direito ao por acidente de trabalho? É essa a questão? Uma pessoa que é MEI, ela tem direito ao auxílio por acidente de trabalho? É essa pergunta mesmo, vem do Américo. Isso. Acontece o seguinte, o auxílio acidente de trabalho, ele é devido quando você trabalha para alguém. Quando você trabalha para si próprio, não. Você está assumindo o risco. Quando você trabalha para alguém, a outra pessoa está assumindo o risco. Entende? Então, quando é para nós, quando eu pago o MEI, eu estou pagando o MEI só para mim, então eu não vou ter direito ao auxílio acidente de trabalho. Eu vou ter direito ao auxílio doença, por aquele fato, mas não o acidente de trabalho que vai perdurar até a minha aposentadoria. Entende? Deu para entender essa colocação? Sim, eu acredito que ele deve ter entendido, sim. Então, tá bom. Inclusive, vou colocar uma questão do MEI. Muitas pessoas, há uns anos atrás, vamos por uns 5, 6 anos atrás, para que contribuísse um valor menor para o INSS,
começaram a contribuir através do MEI, porque o MEI, a pessoa só contribui 5% do salário mínimo mensal, como contribuição para o INSS. O que as pessoas fizeram? Começaram a fazer isso para poder ter menos gasto. Só que elas estavam com 20 anos de contribuição, por exemplo. Elas caíram daquela categoria de tempo de contribuição para a idade. Porque o MEI só dá direito à aposentadoria por idade. Então, as pessoas que estavam prestes a se aposentar lá atrás passam a ter direito somente quando completarem a idade, seja mulher ou seja homem. Entende como foi complicado isso? Sim. As pessoas não foram muito bem orientadas na época. E muitas se prejudicaram muito mesmo. Hoje, quando você faz a gente faz muito no escritório, as avaliações, né, para ver que tipo de aposentadoria vai ser pertinente para aquela pessoa, né? E é assim, é assustador o que a gente encontra. Uma outra questão, que essa é favorável, já não é desfavorável, é a questão do trabalhador que trabalha em atividade insalubre ou perigosa. Desde que comprovado através de EPI, de PPP, que é o perfil psicográfico, essa pessoa tem direito a acrescentar 40% a mais de tempo no tempo de trabalho dela, né? Então, vamos dizer, ela tinha 10 anos, ela trabalhou 10 anos numa empresa em atividade especial, em atividade insalubre, por exemplo, um metalúrgico, um caldeireiro, um motorista de caminhão. Essa pessoa passa a ter 14 anos e não 10. Então, ela ganha 4 anos aí. É 40% que aumenta. Então, é bem bacana quando as pessoas têm esse período especial. E hoje, as melhores revisões são em cima desses períodos especiais, viu, gente? Porque quando ocorre a aposentadoria, as pessoas esquecem disso. Esquecem que já trabalhou numa atividade especial. Aí, quando você vai buscar uma revisão, você encontra que os períodos que eram especiais não foram contabilizados. E aí você consegue melhorar o valor da sua aposentadoria. É uma revisão bacana, muito interessante, viu? Não podemos esquecer de uma situação, gente. Acho que eu estou falando muito, mas nós só temos 10 anos para discutir uma revisão. Então, se nós temos aí uma aposentadoria em nós estamos em 2010, ela está estourando, né? Então, se você tiver alguma revisão para fazer, não pode passar de 10 anos da concessão. Faxineira da área da saúde também. Se você usa produtos que têm odor muito forte, depende do produto que você utiliza para trabalhando na parte da saúde, ou se você lida com o lixo hospitalar, você também, Marcela, terá o benefício dos... Aí, no caso, é 20%, tá? Porque depende da profissão, tem um percentual de acréscimo. Mas, quando é na questão de saúde, nessa questão de lixo hospitalar, aí é 20%. Se for essa sua atividade, aí sim, você teria esse acréscimo. Mas tem que ter os laudos ou os LTCATs, né? Que a empresa fornece. São documentos que as empresas fornecem, tá? Muito bem, doutora. Vou passar, então, a fala para o doutor Marcos, e Claro. Depois, se houver mais alguma coisa que a doutora queira acrescentar, que a doutora se lembrar e quiser falar e acrescentar, será muito bem-vinda e a gente agradece. Então, doutor, Obrigada. Seja bem-vindo novamente. Obrigado, doutora, por enquanto. Doutor Marcos, que coordena a Defensoria Pública da cidade de Araraquara, nosso amigo e companheiro de luta e de trabalho, né? E hoje vem para nos agraciar com a fala de direitos de partilha e de bens e acesso à justiça em tempos de pandemia,
né? Como que as pessoas que não têm smartphone, como as pessoas que não têm internet, as pessoas que estão lá na ponta da ponta da ponta, como é que ela consegue acessar a justiça nos tempos de hoje? Seja bem-vindo, doutor. Boa noite a todas e a todos. Eu gostaria aqui de externar a minha alegria, minha satisfação de estar aqui. Eu não conhecia pessoalmente a doutora Lenita e desde que a conheci fiquei encantado com o seu conhecimento, com a sua didática, a sua educação, a firmeza, a segurança que ela nos dá, essas orientações a respeito desses temas que são tão complexos, e isso reflete a sua experiência nessa área. Minha gratidão, doutora, de estar aqui contigo. E eu gostaria também de agradecer muito a Albert e Isaías, a Maria Antônia, que está aqui na nossa retaguarda, cuidando para que tudo transcorra, né, muito bem. E a todas e todos que nos dão um carinho aqui de estar conosco nessa noite. Agradeço muitíssimo. Eu sou suspeito, viu, doutora Lenita, para falar do Albert e do Isaías, porque eu até brinco que foi a Defensoria Pública que fez com que eu me descobrisse enquanto brasileiro, enquanto cidadão, porque antes eu vivia numa bolha, só estudando, prestando concurso, e aí quando eu fui a campo, coloquei a chuteira, o meião e fui para campo, eu comecei a ter esse relacionamento institucional com os movimentos sociais, e desde que eu cheguei aqui em Araraquara, em 2008, janeiro de 2008, o Albert e o Isaías foram as pessoas que mais me ensinaram em termos de relacionamento com a sociedade civil organizada, e eu digo isso com muita franqueza. Eles me ensinaram, me ensinam e continuarão me ensinando muito. Eu tenho eles como uma inspiração para as lutas, para a defesa e promoção dos direitos humanos, porque, como o próprio nome diz, uma pedra de toque na vida, na trajetória do Albert e do Isaías, é a humanização no atendimento, o olho no olho, o toque, e isso faz toda a diferença. Então, a minha gratidão, o meu reconhecimento de tudo que vocês fazem e continuam fazendo pela cidade, pelas pessoas da cidade. Quando eu recebi o convite para vir aqui nessa noite, eu até brinquei com a doutora Lenita, porque eu não entendo nada de direito previdenciário, e era uma oportunidade gigantesca para poder aprender, como todos aqui estamos testemunhando o conhecimento da doutora Lenita, especialista na área, tirando todas as dúvidas de bate-pronto, né? Só quem conhece que pode e que milita na área que tem essa segurança. Então, alguns de vocês podem estar perguntando, então, o que ele está fazendo aqui? Eu vi nessa live, doutora Lenita, Albert, Isaías, Maria Antônia e todos, uma excelente oportunidade da gente publicizar algo que é muito frequente, que as pessoas às vezes gastam um passe de ônibus para ir lá na Defensoria Pública do Estado, que é onde eu trabalho, para cuidar de demandas da Justiça do Trabalho e demandas do direito previdenciário. Por mais que ao longo desses anos todos a gente publicize para a população que não é do nosso rol de atribuições, as pessoas continuam se dirigindo à Defensoria do Estado. Então eu pensei, poxa, já que vamos falar sobre esse tema e sobre o acesso à justiça, por que não publicizar como é esse fluxo, né? E daí a intenção. Então a Defensoria Pública do Estado, onde eu trabalho, é somente uma pecinha numa engrenagem maior que é o sistema de justiça, né? Então, as demandas de trabalho, direito do trabalho, as demandas previdenciárias, que em regra são ações contra o INSS e tramitam na Justiça Federal, nós lá da Defensoria Estadual, lá na Rua 5, né, na Rua 3, perto do Parque Infantil, ali a gente não milita nessa área, né? Então aqui em Araraquara, deveria haver uma outra Defensoria Pública, a chamada DPU. Doutor, pois não? Se o senhor me permite, depois da sua fala, eu posso explicar como é feito esse sistema. Porque Doutora. Nós temos sim. É que eu até ia falar sobre isso e me esqueci, mas eu posso falar no final, só para esclarecer. Certo, eu vou só colocar o contexto de atuação da Defensoria do Estado. Isso. Falar dessa lacuna. Na sequência, eu já passo para a doutora complementar e depois eu falo os outros assuntos, pode ser? Pode ser, o senhor sabe. Como o senhor preferir. Agradeço, doutora Lenita. E o que eu estava situando quem está nos acompanhando aqui hoje à noite é justamente colocar o que é a DPE, Defensoria Pública do Estado, que é onde eu trabalho, né? Fazendo uma distinção com a DPU, Defensoria Pública da União,
que deveria existir em Araraquara, e justamente pela lacuna, não existe a Defensoria Pública da União, que aí há um convênio, que é o que a doutora Lenita vai explicar, um convênio entre a Justiça Federal e a OAB para justamente não deixar essas pessoas desassistidas. Então, uma coisa que é muito importante a gente falar é que às vezes a pessoa está lá com demanda trabalhista, vai na DPE, na Defensoria do Estado. As pessoas às vezes vão rever questões previdenciárias, também vão até a DPE. Então a doutora Lenita, na sequência, explicará, se a pessoa tiver com algum problema previdenciário, como ela deve proceder. Mas, especificamente sobre a Defensoria do Estado, nós estamos aqui em Araraquara para atender a população que não pode pagar para um advogado particular. E nós somos em 9 defensores aqui em Araraquara atualmente, e cada um tem uma temática distinta. Então, basicamente, a gente faz a defesa de pessoas que estão respondendo a processos criminais, como o próprio nome diz, né, defensoria, e aí a gente faz visita aos estabelecimentos onde essas pessoas estão. Também tem uma pessoa para cuidar de infância e juventude, e idoso, então pessoas que estão às vezes sofrendo maus tratos, abandono, encaminhamento para as instituições, defesa dessas famílias que estão em situação de vulnerabilidade. Existem outros 2 colegas que atuam na área da fazenda pública, com ações para obtenção de medicamentos, cirurgias, tratamentos médicos, pessoas que às vezes têm problemas de dependência química, como cobrar do poder público ações no que tange nesse sentido. E eu e um outro colega, o Marcel, nós cuidamos da área de família. Então, divórcios, pensão alimentícia, exame de DNA, que aqui em Araraquara, inclusive, tem um convênio interessantíssimo com a Unesp para fazer gratuitamente, e em menos de meses essa questão da paternidade biológica ela é resolvida. Então, divórcio, partilha de bens, todas essas questões do dia a dia da família, né? Guarda, visita, revisão de pensão. Então, e além disso, algo que é muito importante que eu vou falar na sequência, que um olhar da instituição, da defensoria, não só para a questão jurídica, que às vezes é a ponta do iceberg. Tem inúmeras outras questões de fundo, né, principalmente nas ações de família, que envolvem sentimentos, desavenças, e nós temos um corpo multidisciplinar. Com o Bruno, nosso agente de psicologia, inclusive hoje é o dia do psicólogo, e daqui a pouco quero falar um pouco sobre isso. Temos também a Maurilene, que é a nossa assistente social, porque todas essas ciências humanas, elas precisam estar unidas numa atuação estratégica para que a gente possa prestar um serviço, né, mais global em prol da população materialmente hipossuficiente. Então, a defensoria se insere nesse contexto, portanto, a nossa atuação ela é mais voltada, quando a gente vai judicializar, atuar em processos que um juiz vai decidir, é no fórum estadual, o fórum lá da Rua 14. Só que a gente também sempre tenta, e daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso, sobre o acesso à justiça, a gente tenta desjudicializar e fazer uma atuação da resolução administrativa, algo que a doutora Lenita estava explicando também lá no âmbito da Justiça Federal. Então, basicamente, chegam as demandas que são, né, que constituem o nosso rol de atribuição, a gente tenta atuar administrativamente, não encontramos uma solução, né, ou com o poder público, ou entre as partes no âmbito privado que estão ali numa briga, né, aí a gente se vale do judiciário. Mas qual judiciário? O da Justiça Estadual. Então eu quis fazer essa introdução aqui porque é algo corriqueiro e a gente fica sensibilizado, viu, do tanto de gente que vai lá buscando uma questão previdenciária ou trabalhista e, de fato, não é a nossa área. Então, a pessoa que tiver com uma demanda previdenciária e estiver morando em Araraquara, justamente pela ausência da DPU, o que deve fazer? E aí eu passo a palavra para a doutora Helenita. Então, doutor Marcos, o senhor, como todos os defensores aqui estaduais, tem feito um excelente trabalho, né? Nós não podemos, um número tão pequeno, né, participando, e vocês conseguem cobrir tão bem o trabalho aqui na nossa cidade. Primeiro que, com relação à questão trabalhista, não há nenhum tipo de convênio com os advogados da cidade ou de qualquer outro local que eu tenha conhecimento. Então, trabalhista, a pessoa teria que constituir um advogado mesmo, tá bom? Na Justiça do Trabalho, até é possível a pessoa ir sozinha, que a gente chama de juspostulante.
Só que a pessoa vai lá e vai se deparar com uma empresa, com um advogado, né, com uma contestação imensa, com documentos. Então, essa pessoa vai ficar meio fragilizada. Então, apesar de existir o juspostulante, que é a pessoa indo sozinha até a Justiça do Trabalho, eu, sinceramente, não vejo como uma forma conveniente que seja assim. Então, na trabalhista, nós não temos nenhuma opção, a não ser o advogado particular ou o advogado de sindicato, né? São várias situações. Agora, com relação à Justiça Federal, nós temos lá dentro da própria Justiça uma triagem que é feita pelas funcionárias da administração, e se a pessoa passar pela triagem, é encaminhado a ela os advogados que têm um convênio que chama AJG, com a OAB de Araraquara e a OAB do país todo, na verdade, né? Então, a pessoa que tem essa necessidade pode ir até a Justiça Federal e requerer o auxílio de um advogado nomeado e pago pela União, né? Porque a Justiça Federal, ela é da União. Então, é por ali que vai ser pago pelo tribunal, no nosso, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, né? É por eles que vai ser pago esse advogado, né? Inclusive, eu mesma atuo tanto pela AJG como pela Defensoria do Estado. Eu acho que em Araraquara, praticamente todos os nossos colegas atuam entre um e outro convênio. Então, nós temos essa situação, que pode ser, sim, buscar o direito junto à Justiça Federal através do convênio AJG e OAB. Tá bem? Espero ter esclarecido essa questão, doutor. Passo-lhe a palavra. Doutora Lenita, só tenho a agradecer. E eu, antes de retomar a linha de raciocínio que eu tinha preparado aqui, eu vi que o Américo fez uma outra pergunta e eu vou passar para a doutora, que eu acredito que é mais da sua área. Ele disse o seguinte, doutora Lenita, ele vive em união estável e caso algum deles venha a falecer, é direito do outro receber o benefício de quem faleceu? Como que funciona isso? Aí sim é a pensão por morte, né? Eles terão direito, sim, desde que prove a dependência econômica de um pelo outro, a questão da residência comum e o período de união que eles tenham. O que eu recomendo às pessoas que estão nos assistindo, que mantenham legalizado a sua situação civil, né? Por quê? Fica tudo mais fácil. As provas depois... Fica confuso você conseguir uma prova. Vamos supor, olha, uma situação muito comum. A pessoa falece e quem vai comunicar o óbito não é o cônjuge. Ele não sabe o endereço do cônjuge. Ele não sabe o endereço da pessoa que faleceu. Às vezes ele põe o próprio endereço. Ele não tem nada a ver com o falecido. O que vai acontecer? A dúvida vai ficar. Mas essa pessoa não morava com o outro. O endereço que foi comunicado é da Rua Joaquim, não sei das quantas. E ele morava na Pedro Álvares Cabral. Entende? Então, as pessoas não têm o cuidado na hora da elaboração do atestado de óbito. É um documento importantíssimo para depois. Então, se você consegue, ao longo do seu relacionamento, manter uma escritura de união estável, manter um casamento civil, um casamento religioso, algum documento que prove essa união, olha lá, ele está colocando 32 anos juntos. Imagine, realmente o Américo e seu companheiro vão ter condições de fazer a prova desse período todo e eles vão conseguir, sim, a pensão por morte, seja um para um ou para o outro, tá? Mas o que eu recomendo realmente é isso, que as pessoas tomem cuidado e vão até um cartório, façam uma escritura de união estável, vão até o registro civil, façam o registro, sabe? Porque fica tão mais fácil todas as questões depois, tá bem? Espero ter respondido. Perfeito, doutora Lenita. Eu só tenho a agradecer, reforçar os agradecimentos, mesmo porque esse tipo de dica é valiosa
para as pessoas que estão nesse momento para já fazer essa regularização, só tem a ganhar, né? O senhor vê, Então, para depois o senhor também não ter tanto problema na partilha de bens, também. que se você tem a sua escritura de união estável, vai ficar muito mais fácil, não Exatamente, exatamente. E me chama a atenção, né, o tanto que esse diálogo aqui a gente está à vontade, é um bate-bola, né? Uhum. E é essa metodologia, nós estamos fazendo basicamente aqui educação e direitos, né? Estamos com aprendizagens recíprocas, né? Numa linha igualitária, num diálogo horizontal, eu diria até numa metodologia freiriana, né? E eu gostaria até de aproveitar essa bola quicando aqui, o que eu tinha para falar um pouco sobre as angústias, né, de acesso à justiça durante a pandemia é justamente como fazer esse tipo de acolhimento, né? Pessoas que muitas vezes não sabem quais são os seus direitos. E aí, como que a pessoa vai defender e promover os seus direitos se ela não sabe? Exato. A pessoa, para defender e promover o próprio direito, ou mesmo para identificar que esse direito foi violado ou está sob ameaça de violação, ela precisa antes conhecer esses direitos. Então, nós precisamos caminhar no sentido da publicização, né? Tornar esse conhecimento aos direitos, né, mais acessível, democratizar o acesso ao conhecimento dos direitos, porque é o pressuposto para que a pessoa possa autonomamente defender e saber se esse direito está sendo violado ou sob ameaça de violação, onde ela tem que ir, né? E chegando nesse local, se ela não é atendida ou é maltratada, a quem ela recorre? Então, entender o mecanismo de funcionamento das ouvidorias, dos recursos contra hipóteses de denegação de atendimento. Então, tudo isso envolve, né, um outro patamar de exercício da cidadania. Uma pessoa que fique cada vez menos da dependência de terceiros, né? E às vezes, muitas vezes, essas questões não são colocadas nas escolas, nas rodas de conversas entre familiares, e aí você sempre tem que se valer de um profissional, sempre está na dependência de um outro. Por que não pensarmos na estruturação de uma rede de ensino formal ou mesmo informal nessas rodas de conversa de educação e direitos, tal como estamos fazendo nessa noite, para que esse tipo de conhecimento, doutora Lenita, Albert, Isaías, isso fique de uma maneira mais natural, mais plural, que as pessoas possam identificar por si mesmas. E uma vez identificando essas questões, saber onde ir. Isso muda o exercício da cidadania. Isso faz transformações na sociedade civil. E eu digo esse raciocínio porque o que eu gosto é uma coisa que vem forte dentro do meu íntimo, em termos de sentimentos. Há muitos anos, muita gente batia no peito para elogiar o liberalismo, o Estado mínimo, o Estado enxuto. E eu fico me perguntando, eu creio que é ponto pacífico que ninguém quer um Estado grande e ineficiente, corrupto, com muita gente, principalmente servidores públicos que não servem à população, que fica olhando no dedo na hora de um atendimento e não olha no olho da pessoa. Ninguém quer um Estado grande, gigante, fazendo esse tipo de coisa. Agora, essa idolatria de um Estado mínimo, sobrecarregado, com uma lógica de esfolar os servidores que estão trabalhando, né, nas vagas remanescentes, políticos batendo no peito para falar que vai ficar 2 anos sem fazer qualquer tipo de concurso público, como se a máquina desse conta do aumento, principalmente agora com a pandemia, de acionamento do serviço. Vejam o número de estudantes que estão saindo das escolas privadas e indo para o serviço público, para a educação pública. Vejam o tanto que o SUS se revelou importante nesse momento de crise, se não fosse o SUS. Então, essa ideia de um Estado mínimo, nós temos que tomar muito cuidado para não sucatear o Estado. Eu acho que Estado mínimo não significa Estado eficiente. Então, essa mesma lógica está ao lado de uma lógica das pessoas sempre ficarem defendendo também uma chamada meritocracia,
quando, em tempos de pandemia, a gente percebe que aquele estudante que tem acesso a uma internet de qualidade, a um professor individualizado, ele larga muito na frente do que outro na hora do Enem e tudo mais. Então, meritocracia com pontos de partidas tão distintos na população, aí fica fácil falar em meritocracia, porque muitos já estão largando na frente. Então, o próprio vírus, que pode pegar qualquer um de nós, que somos seres humanos, mas será que ele pega da mesma intensidade quem mora no centro, quem mora na franja da cidade, quem exerce a profissão X, Y ou Z, quem se expõe por necessidade? Então, essas discussões de meritocracia, de Estado mínimo, acho que nunca o Estado se revelou tão importante nas áreas da saúde, da educação, da segurança, para demonstrar que nesses momentos de crise é preciso que haja um investimento estatal. Vejam também essa idolatria do chamado empreendedorismo. Quantos e quantos entregadores de comida ludibriados por essas regras trabalhistas que tanto exploram, e eles ficam defendendo essas bandeiras. Poxa, nunca foi tão importante discutir o fomento estatal para que empresas não quebrem, para que trabalhos sejam preservados. E eu fiz essa introdução enorme, obviamente que não sou dono da razão e ninguém precisa concordar comigo, mas eu precisava de colocar para fora algo que vem me entristecendo muito com essas crises todas que estão na tempestade perfeita, porque não é uma crise, são várias que se aglutinaram. Eu acho muito estranho quando os oprimidos começam a defender aqueles que estão fazendo a opressão. E para que aconteça isso, é porque há um lapso, uma lacuna educacional muito forte. A educação não está se prestando a fazer com que essas pessoas tenham uma postura mais emancipada, para que não caiam em fake news, para que consigam enxergar essas relações jurídicas draconianas que privilegiam poucos em detrimento do prejuízo de tantos e tantos que essa crise revela. E por que eu estou falando nesses temas altamente polêmicos e que talvez muitos não concordem? Porque isso tem tudo a ver com o tema do acesso à justiça, que é o motivo pelo qual vim aqui falar. E embora eu não entenda dessas questões que eu acabei de falar, de socioeconômica, o meu lugar de fala, humildemente, é o que eu vejo no meu dia a dia lá na Defensoria Pública, em termos de atendimento à população materialmente suficiente. Nós já tínhamos uma dificuldade de chegar até a população que muitas vezes não sabe a diferença de uma procuradoria, de uma defensoria, né, da OAB, o que faz ou deixa de fazer. Sempre me incomodou que as nossas triagens são passivas, a gente fica aguardando a demanda chegar. E quantas demandas? E o que nós fazemos para fazer com que a defensoria chegue até a população que mais precisa desse serviço público? E aí vem a pandemia e a primeira coisa que aconteceu foi a ausência do atendimento presencial. Passada era somente para demandas urgentes e tudo remoto. Então, pelo site da Defensoria, por um telefone 0800 e por um WhatsApp. Qualquer pessoa no estado de São Paulo acessava essa central identificava onde era a cidade que tinha defensoria e encaminhava tudo eletronicamente. Inclusive, se não fosse uma cidade onde tivesse defensoria, já que tem muitas pessoas que nos assistem aqui que não são, talvez, de cidades que tenham defensoria, vai para as entidades conveniadas, como é, por exemplo, a OAB. Essa fase terminou sexta-feira e a partir de segunda nós estamos, então, hoje é quinta-feira, há 4 dias, numa nova sistemática de trabalho, que foi desenvolvida uma ferramenta, Albert, um robozinho de inteligência artificial, e durante essa semana nós estamos acompanhando como que as pessoas estão acessando o serviço. Então interage com esse robô, o robô identifica a cidade e a demanda, se ela é criminal, civil, por exemplo, e encaminha para a cidade correta. E aí a pessoa, nessa primeira interação, ela recebe um dia e um horário dentre os disponíveis, e aí o dia que ela for acionar novamente, ela já está com todos os documentos em mãos, e aí ela vai interagir via chat
com um servidor da defensoria. Ali é possível trocar áudio, é possível trocar vídeo, é possível trocar texto por escrito e os documentos, que isso depois vai ser formalizado, e aí a gente vai ajuizar a ação. Até aqui eu estou descrevendo um cenário, nossa, que legal, né? Só que aí é o que você me perguntou, Albert, lá no início. E aqueles que não possuem um smartphone, um computador, ou mesmo tendo esses dois não têm acesso à internet? E a população em situação de rua? E por aí vai. E outra, às vezes pessoas que possuem tudo isso, em termos de tecnologia, mas não têm o conhecimento técnico. Então a hipossuficiência não é material, é uma hipossuficiência técnica. Então eu estou com muito receio que a Defensoria Pública não está chegando a quem mais precisa nesse momento altamente dramático no país. O que fazer? Então, esse desafio, eu me lembro da Luciana Zafalon, que foi a nossa ouvidora geral, e eu creio que o Isaías e o Albert conheceram todos os ouvidores gerais, que foram muitas vezes delegados para justamente participar da formulação das diretrizes de atuação da Defensoria Pública. A Luciana sempre disse, no conceito chamado multiportas, que é muito caro. A Defensoria ela sempre tem que criar inúmeras portas para maximizar o acesso à justiça. E toda vez que houver uma restrição, pensar em minorar esses danos. Então, na quarta-feira, nós muito preocupados em estarmos, muitas vezes, acessando ou sendo acessados por uma classe média que tem acesso a essas ferramentas, nós fomos no extremo e fizemos uma reunião com a prefeitura, com o Guilherme do projeto Novos Caminhos aqui do município e com o núcleo de São Paulo da Defensoria de Direitos Humanos, que tem uma vasta experiência em todo o estado e país na temática da população em situação de rua, para saber como agir nesse momento crucial. E eu não sei se todos sabem, o Centro Pop está fechado com os funcionários afastados, o São Pio e o Sacrário não estão atendendo, a Casa Transitória está com a sua capacidade esgotada e os valorosos trabalhadores que estão lá na Casa Transitória, vocês imaginam o grau de estresse e de exposição a que eles estão submetidos? E há muitas vezes a cidade numa política de entregar um passe para a população seguir o trecho e não fazer o acolhimento. Nós recebemos uma denúncia de que até banho essas pessoas não estão conseguindo, o que tem todo o impacto. Então, isso nos angustia profundamente, porque se a gente não for atrás, como essas demandas vão chegar até a Defensoria? Então, vários encaminhamentos surgiram dessa reunião feita agora, quarta-feira, porque nós temos aí um cenário de que o atendimento presencial na Defensoria volte a acontecer agora, em setembro, mas será em cerca de 30% da nossa capacidade, mediante prévio agendamento, e essas pessoas que não consigam agendar por essas ferramentas virtuais. Então, estamos estudando uma forma de ter um posto para fazer o acolhimento dessas pessoas, né? Principalmente para as demandas urgentes, porque muito me preocupa essa questão, primeiro, da gente preservar todas as pessoas no que tange ao atendimento presencial. Porque essa pessoa, para chegar na Defensoria, muitas vezes ela vai estar exposta no transporte público, né? E a nossa equipe, porque já é enxuta, e se a gente começar a ter profissionais dentro da Defensoria contaminados, eu não sei o que vai ser, né? Então, nós nesse momento estamos com um sério problema de contingenciamento de verba. Então a gente não consegue contratar estagiário. Doutora Lenida, a gente não consegue nomear advogados para as parcerias. Eu estou tendo que ir todo dia, até de madrugada, porque às vezes as pessoas nos acionam com o prazo estourando, e aí uma dificuldade para falar com essas pessoas. Nós recebemos da nossa TI, da Defensoria, ferramentas para poder fazer um diálogo com essas pessoas. Os telefonemas são longos e eu entendo, porque a pessoa precisa falar, precisa explicar o problema, só que nós temos um quadro enxuto, então nos sugam. E a hora que, eu não quis interromper a doutora, mas a hora da reforma da Previdenciária, o nosso governador passou uma reforma previdenciária estadual mais draconiana do que a do governo federal. Nós vamos ter que trabalhar por muito mais anos, já aumentou, já há cerca de 3 meses, a contribuição que eu dou. Então, eu senti na pele, não só a perspectiva que não haverá reposição inflacionária nem nada, mas eu tive uma diminuição no meu salário. E eu não estou aqui para reclamar, porque eu sempre faço um movimento de gratidão e de louvar a Deus que, se estamos em casa, em saúde, com segurança, com comida na geladeira e com saúde, não há espaço numa crise como essa para reclamação.
Mas eu vejo o cenário de que muitos políticos oportunistas estão aproveitando para passar a boiada em prejuízo dos trabalhadores e das pessoas mais pobres. E isso é preciso um movimento de resistência, de articulação, de estratégia e de sabedoria para saber como se contrapor a esses oportunistas de plantão. E eu digo isso porque são... Aí só não te cortando, mas aí cabe a instrução para as pessoas. Porque se elas têm instrução, se elas têm uma visão ampla de tudo, elas podem se mobilizar, não é? Aí é que falta isso, esse doar do nosso conhecimento para as pessoas também poderem ter conhecimento. Sem dúvida, doutora. Essa é uma oportunidade que a gente tem aqui para dizer o tanto que nós que estamos ali... Tem um profissional da saúde que está na linha de frente e eu valorizo demais quem está se doando. Eu testemunhei vários amigos meus que trabalham na linha de saúde que estão contaminados e alguns tiveram problemas seríssimos. E nós, guardadas as devidas proporções, estamos na linha de frente e no meu âmbito de atuação, eu vejo o tanto de pessoas que estão passando fome, necessidades, com auxílio emergencial travado, e isso desemboca na guarda, na visita, na pensão alimentícia, isso vem para a gente. Isso nos angustia enquanto profissionais. E o tanto que nos angustia saber o tanto de demanda que não está chegando. E quando chega, de nós não termos a estrutura necessária para fazer o devido acolhimento. E eu disse que eu vou até de madrugada porque não há juiz mais implacável do que a nossa consciência. Eu, quando coloco o meu travesseiro, a minha cabeça no travesseiro, eu sempre pergunto, eu dei o meu máximo, eu fiz o que estava ao meu alcance? Porque tem muita gente que está precisando do serviço. E eu sempre tento, num movimento empático, me colocar no lugar dessas pessoas que buscam esses serviços. Mas é muito importante que, nesse momento, a gente ouça a população, as dificuldades, para que a gente consiga, humildemente, identificar os erros dessas ferramentas novas virtuais e que a gente pense na retomada do atendimento presencial com a segurança necessária para o usuário do serviço e para a pessoa que vai estar lá na defensoria trabalhando, para que a gente faça esse acolhimento. E em todos esses trabalhos, independentemente da pandemia, isso que a doutora Lenita acabou de falar, no sentido da instrução, das rodas de conversa, basicamente, educação em direitos humanos, isso a gente precisa fazer. E numa metodologia adequada. Eu sempre fico me perguntando que essas lacunas educacionais e que a gente hoje está abordando aqui, e isso se tornou polêmico, né? A própria bandeira freiriana numa metodologia dialógica para justamente contestar esse grau de alienação, por isso que é temido e por isso que é deturpado. Não só Paulo Freire, mas a própria concepção de direitos humanos, né? Que é o direito dos manos, ou os direitos humanos para humanos direitos, isso tudo é uma deturpação. Albert, você e o Isaías, que há tantos anos militam na área, nós sabemos que essa deturpação sobre o real sentido dos direitos humanos beneficia algumas pessoas, prejudica muitas pessoas. Então, muito importante a gente trabalhar sobre esses temas, mas não na lógica do ódio daqueles que nos atacam. Mais do que nunca, precisamos rever como a gente dialoga, como a gente se conecta, principalmente com quem pensa diferentemente da gente, porque senão a gente sempre vai estar em rodas falando para as mesmas pessoas. O desafio é como a gente vai avançar na temática dos direitos humanos com quem pensa diferentemente da gente. Repetir essa lógica do ódio, a gente vai estar errando duplamente, porque a gente já sabe que combater o ódio com ódio, a gente gera mais ódio. As maiores bandeiras que deram certo nos direitos humanos, que é uma resposta educacional às atrocidades da Segunda Guerra, é justamente uma bandeira educacional com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para que por meio de um fomento, de uma educação em novos moldes, uma cultura de paz, de tolerância, de respeito a quem pensa diferentemente do outro, a gente não mais assista a uma lógica destrutiva que foi o nazifascismo, que agora vem sendo objeto de vanglória de vários setores. E aí eu lembro Burke, que diz que um país que não tem memória e que não conhece o seu passado tende a muitas vezes a repeti-lo, e é o que estamos vendo. Muitas pessoas solicitando a volta da ditadura, da supressão da palavra, e uma roda de conversa como hoje, nós não estaríamos conseguindo fazer. Exatamente. E a
maneira como a gente defende os direitos humanos é justamente o oposto dessa lógica do ódio que hoje assistimos. É a bandeira do que mais muda o mundo, que é o pacifismo. O pacifismo de Gandhi, o pacifismo de Martin Luther King, o pacifismo de Mandela, de Buda, de Jesus Cristo, daqueles que não têm o sangue dos outros nas mãos. Pessoas que estão mais preocupadas na inclusão, numa bandeira de direitos humanos que justamente retire essas pessoas que estão alijadas dessas políticas públicas. E eu sou suspeito para falar isso, eu fico até meio sem jeito para falar isso perante o Albert e o Isaías, que há tantos e tantos anos militam nessas áreas, no SUS, nas pessoas convivendo com o HIV, na comunidade LGBTQIA+. Eles me ensinam. E se hoje eu estou aqui tendo esse lugar de fala que gentilmente a doutora Lenita, o Albert e o Isaías me concederam, foi muito fruto dessa interação, desses aprendizados. E eu digo com convicção que o nosso caminho é a humanização do atendimento. A primeira vez que eu ouvi falar sobre humanização do atendimento foi com você, Albert. Cobrando que o sistema aqui de saúde de Araraquara desse um atendimento mais humanizado com as pessoas que te buscavam. E isso sempre foi norte lá na Defensoria Pública, nos nossos cursos de atendimento para a equipe nossa de atendimento. Porque a Defensoria, doutora Lenita, basicamente é atendimento e defesa dos direitos humanos. Essas duas pedras de toque fundamentais na Defensoria. Direitos humanos e atendimento à população. E aí, com isso, eu queria compartilhar uma última reflexão para não estender tanto a minha fala. Nós estamos dentro dessa idolatria da lógica neoliberal de vangloriar números. Nós hoje estamos dentro da Defensoria, infelizmente, contaminados com essa lógica de querer mostrar para a população o tanto que a gente atende, sob o viés quantitativo. Eu acho que urge uma reflexão, e eu acho que não é só dentro da Defensoria, acho que todos os atores do sistema de justiça, nós temos que, além de ter quantidade de atendimento, nós temos que focar na qualidade do atendimento. E indagar que tipo de resultado que a gente quer. Um resultado mais qualitativo. E nesse sentido, hoje é o dia do psicólogo, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a todas as psicólogas e psicólogos. Eu sou casado com uma psicóloga e sou suspeito para falar o tanto que eu admiro a psicologia e eu vejo a dedicação, o amor que a minha esposa tem a respeito dessa profissão. Eu vejo também lá dentro da Defensoria Pública o tanto que é importante nós termos um atendimento com várias ciências humanas pensando em conjunto. E assim é o serviço social, com a Maurilene, com o Bruno, que é o nosso agente psicólogo, porque de nada haveria, em termos de solução qualitativa, se fôssemos dar somente o viés do direito, o atendimento jurídico. Ora, tem tanta coisa por detrás dos problemas que ensejam a busca das pessoas pelo serviço da Defensoria. Quantas pessoas que chegam lá e que não há questão jurídica. A pessoa está passando fome, precisa de um auxílio, precisa de uma cesta básica. E o tanto que é importante a gente mapear, atualizar e ter uma atuação concatenada com a rede do município, CRAS, CAPS e todos os demais terceiros setor. E foi justamente nesse tipo de relação institucional que eu conheci o trabalho do Albert e do Isaías. Então, nesse momento que nós estamos discutindo a retomada dos trabalhos, e saibam, judiciário, MP, polícia, defensoria, essas ferramentas virtuais, elas vêm para ficar. E a minha preocupação é que a gente caminhe muito na impessoalidade, na robotização, na automatização, na impessoalidade, e falharmos justamente no acolhimento, no toque humano, na humanização do atendimento. Isso me preocupa. No olhar nos olhos. Exatamente, porque estamos cada vez mais distantes. Tudo bem, estamos em meio a uma pandemia, mas haverá retomada. Chegará a vacina. E a minha preocupação é, e esses robôs que estão sendo criados hoje? E a volta do atendimento? Qual será a perda ou o ganho na humanização, no acolhimento, no toque? No olho, Albert, como você disse. E hoje, o dia do psicólogo, eu estou vendo notícias diárias do tanto que está aumentando as violências domésticas, não só contra mulheres, mas contra crianças e idosos. Estamos vendo o tanto que está aumentando o alcoolismo,
as pessoas quarentenadas dentro de casa. E o tanto que está aumentando de desequilíbrios emocionais, ansiedade, depressão, isso tudo está acontecendo nesse momento. E virá como uma enxurrada para os atores do sistema de justiça, do sistema de saúde e do sistema educacional. Percebam, nós adultos estamos tendo dificuldade. Agora vocês imaginem as crianças privadas da sala de aula, com pais estressados, muitas vezes desempregados, com inúmeros receios. As crianças são esponjinhas. E elas, quando chegarem novamente para as salas de aula, como é que vai ser esse acolhimento? Percebam que nós, seres humanos, somos pessoas que sentem. E todas as nossas teias de relações humanas estavam permeadas justamente nas nossas socializações. A hora que a gente ia para a escola, a hora que a gente ia para o trabalho, a hora que a gente ia para uma atividade de lazer, de cultura. E agora estamos todos alijados daquilo que concebíamos como sociedade. E isso vem sendo muito duro. E cada pessoa reflete de um jeito. Mas nós estamos assistindo a um aumento numeral, quantitativo e qualitativo, das pessoas que não estão sabendo lidar com essas novas realidades. E isso virá à tona. Quando as pessoas estiverem com maior segurança para saírem de suas casas, nós descobriremos o tanto de violência, o tanto de desequilíbrio para a reconstrução desses laços. Então, como que vai ser a retomada na defensoria? Como vai ser a retomada nas escolas, no sistema de saúde? E nós que ficamos todo esse tempo privados de abraçar quem a gente ama, de chegar em qualquer encontro hoje presencial e de não poder estender a mão, somente agora que estamos sentindo na pele a ausência, quem sabe lá no futuro a gente vai valorizar com uma potência maior a importância de um olho no olho, de um abraço, de um toque. E é isso que tem que estar no nosso norte de luta para que a gente não deixe perder nos atendimentos do sistema de saúde, no sistema educacional e no sistema de justiça. E eu estou dizendo isso porque na defensoria eu vejo, e eu acho que em outros atores do sistema de justiça isso é até mais grave, mas na defensoria uma bandeira muito cara é a gente insistir nas soluções extrajudiciárias. Porque senão, Albert, doutora Lenita, se a gente, cada pessoa que chega no serviço, a gente pega a demanda e leva para um juiz decidir, é fácil para o defensor. Eu estou dizendo sobre o seguinte aspecto. A pessoa vem e te narra um problema, você bota no papel, juiz decide. Aí o juiz decide, ó, você ganhou, você perdeu, vamos recorrer. Percebam, você é um mero transmissor. Eu acredito que a gente pode ir muito além de ficar refém das decisões do judiciário. Nós podemos, em parceria com a sociedade civil, fomentar soluções autônomas. Então isso envolve instrução, doutora Lenita, como a senhora falou. Isso envolve conexão com a sociedade civil, envolvimento, ouvir, trabalhar com aquilo que a gente tem de conhecimento e que a sociedade civil também tem de conhecimento, e fazer com que as soluções para esses problemas que inevitavelmente existem, basta a gente conviver em sociedade, mas que isso não seja necessariamente resolucionado por decisões judiciais. Então, investir, Albert, nas soluções extrajudiciais, eu acredito que é o que a gente precisa fazer agora. A gente tem que se antecipar. Não dá para esperar a vacina ou esperar a vinda desses robôs da inteligência artificial para nos distanciar disso que já é distante. Eu acho que a gente tem que se antecipar a esse problema para pensarmos em ferramentas extrajudiciais, para aproximar o sistema de justiça da população. Como? Eu vou dar alguns exemplos aqui, se vocês me permitem. Existem inúmeros mecanismos, como a negociação, a arbitragem, mas principalmente a conciliação, a mediação, que não precisa ser feita necessariamente dentro do judiciário. Isso pode ser feito dentro do Sejusc, que é extrajudicial. Isso pode ser feito dentro da defensoria, dentro de inúmeros outros locais. Antes de você fazer isso, você pode fazer um acolhimento da população. E aí tem um projeto fantástico chamado Oficina das Famílias, que você pode falar em inúmeros tópicos. Você vai falar sobre como funciona a guarda, visita, pensão.
Você vai falar sobre violência doméstica, só que você vai falar também sobre questões que estão além do direito, como a comunicação não violenta, forma para essas famílias dialogarem. Constelação, direito sistêmico, e muito me agracia a presença da doutora Márcia Yamada, que é uma entusiasta dessa temática. Por que não direito sistêmico? Então, porque essas pessoas virão com essas enxurradas que muitas vezes, é o que eu ouço no judiciário, doutora Lenita, isso não deve ser tão estranho, né, para a doutora. Olha, isso daqui não é objeto do processo. A pessoa quer falar, mas não, a gente vai falar sobre guarda, visita e pensão. Isso daí não... Aonde que essa pessoa vai falar? Então, por que não essas rodas de acolhimento para que essas pessoas possam falar sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, sobre as suas frustrações? Isso demanda tempo. Só que quando a pessoa fala, desabafa, ela se coloca no lugar do outro, o outro cônjuge, o outro companheiro que está do outro lado escuta, e depois ele tem a oportunidade de fala, você consegue demorar no encontro da solução. Mas quando vem essa solução, ela vem com maior qualidade, porque todos se sentiram partícipes daquela decisão. E aí você não tem, depois dos próximos meses, aqueles movimentos sucessivos de revisão da guarda, revisão da pensão, revisão dos alimentos, tudo se revê, porque você eliminou um processo, mas você não eliminou um problema. Então, qual vai ser a nossa postura para resolver esses problemas de pessoas que virão angustiadas, depressivas, ansiosas por todo esse movimento de quarentena? Com os filhos pedindo para sair, com o marido que está bebendo mais e por aí vai. É um pouco clichê isso que eu estou falando, mas se a gente não tiver um movimento de inovação no sistema de justiça para acolher essas pessoas, fazer a oficina de família, e depois que faz a oficina de família, que você acolhe esses elementos extrajudiciais, você vai para a conciliação e mediação extrajudicial, sem aquele cronômetro, eu tenho outra. Não, acolher com humanismo, que as pessoas tenham um lugar de fala. Outro ponto que eu gostaria de falar, fazendo homenagem a um grande amigo, Juliano D'André, defensor de Campinas. Justiça restaurativa. E aí eu vou entrar um pouco no âmbito aqui criminal. Quantas e quantas famílias que são vítimas e aí fica frustrada com o trabalho, com a resposta do judiciário, fica frustrada com o trabalho da polícia, com o trabalho do promotor que acusou, fica frustrada com a pena que o juiz deu, e quando vai participar das audiências, todos aqueles termos técnicos dos profissionais do direito, e a pessoa fica ali a ver navios. Então ela foi vítima de um crime, não entende nada do que está acontecendo, e aí vem lá a sentença, colocando o cara lá na prisão, e para a vítima aquilo não funcionou de nada. E por outro lado, o acusado muitas vezes não consegue falar com o seu defensor, ou hoje com essa tendência das audiências virtuais ele é condenado por um robô. Imagina isso no tanto da desumanização, né? E na hora do encarceramento não consegue ser entrevistado com quem o defende. Nas rodas de justiça restaurativa, você vai sensibilizar aquele que causou o dano para ele ver o prejuízo que ele fez. Você vai colocar a vítima e os familiares de todos os envolvidos numa roda. Porque a justiça restaurativa vem desse movimento de roda, porque os aborígenes lá na Austrália, quando eles, né, há séculos, tinham os problemas em meio à sociedade deles, para resolver esses problemas, eles não tinham prisão. Eles faziam uma roda para que todos sentissem quem causou o problema, como reparar o dano. Todos participam. Perceba o tanto que a gente retrocedeu nesse aspecto. Porque hoje participa o juiz, participa o defensor, participa o promotor, o policial, as testemunhas, só que a vítima e o criminoso, muitas vezes, eles estão alijados do processo criminal. E a justiça restaurativa, quem quiser pesquisar, e eu convido, joguem no Google e tudo mais, vocês vão perceber o tanto que todos que participam desses elementos de justiça depois vão dar um feedback positivo, porque foi incluído. E, Albert, estamos falando de acesso à justiça, portanto, de inclusão de pessoas nesses mecanismos. Então, nós temos essas soluções não adversariais, temos o direito sistêmico, a oficina de família, a justiça restaurativa, a facilitação assistida, e todos eles têm um ponto em comum: a educação em direitos. Se a gente não trabalhar nesse viés de sairmos da nossa posição de estar dentro do fórum, ou seja, dos ambientes encastelados, a gente tem que sair. Ouvir a população, as suas queixas, o que é prioridade nos bairros. Essa é a lógica, Albert, você sabe muito bem disso, você e o Isaías, quando faz as pré-conferências, né?
é justamente ouvir a população para que, na formulação das diretrizes de atuação da defensoria, o que a população tem a dizer, que isso seja levado em consideração. E a gente sabe que isso é muito bonito no papel. Muitas vezes nós temos lacunas na hora de implementar isso, de monitorar o que está sendo efetivado ou não. Por outro lado, Albert, muita coisa que é aprovado nesses ciclos de propostas não depende só da defensoria. Mas vejam a importância da democracia participativa na gestão das instituições. Então, eu creio que o que é mais importante nesse movimento, em todas essas crises que estamos assistindo e no futuro que vem, em termos de acesso à justiça, é a gente investir nessas ferramentas de inclusão, de humanização, porque eu fico com receio de que a robotização vai fazer com que haja muita impessoalidade, muito distanciamento. Então nós temos que investir na democracia. Eu me lembro aqui de Boaventura de Souza Santos, que diz que diante dessas sucessivas crises, o que nós temos de resposta é basicamente democracia participativa, né? E porque nós temos também esse problema da democracia representativa, né? Então, vamos investir na democracia participativa e, de um outro lado, na questão do acesso à justiça, para que as pessoas consigam acesso aos seus direitos. Era basicamente isso que eu gostaria de colocar aqui na roda. Eu confesso que eu estava tão compenetrado em falar, eu não vi se vieram perguntas, né? Mas eu sigo aqui à disposição, reforçando a minha gratidão a todos aqui. Obrigado, doutor. É bastante motivador, é muito prazeroso te ouvir. Às vezes, a gente se sente tão impossibilitado, tão pequeno, e às vezes com uma vontade tão grande de desistir de tudo, porque nos cortam de tudo, nos colocam burocracias em tudo, mas está no nosso sangue a militância, está no nosso sangue estar junto daquele que mais precisa. Esta live, ela veio exatamente para esclarecer tudo que as pessoas precisam saber. E mais uma vez eu digo que aprendendo muito contigo, aprendendo muito com a doutora também, por qual a gente já tem grande admiração. Sou um psicólogo sem formação, porque ouço muito as pessoas, nós ouvimos muito as pessoas, e tantos problemas que a gente gostaria de ter uma varinha mágica para resolver os problemas delas. E a gente se barra em tudo isso que o doutor descreveu. E a minha preocupação, a nossa preocupação é muito angustiante em saber que a gente está vivendo um momento de pandemia, as violências acontecendo, e as pessoas querendo distanciar mais a gente ainda do que já é distanciado, como a própria justiça. Mas eu acredito, doutor, que a minha vereança, ela será uma vereança militante. Ela não será simplesmente uma vereança por vereança. Ela será uma vereança militante. Quero ser um legislador de bater perna, de ouvir as demandas, de conhecer a população, de estar junto delas. E é disso que a gente precisa. Continuar sendo psicólogo sem formação, ouvindo e anotando todas as demandas e vendo aonde é que a gente se inclui, onde é que a gente possa incluir a minoria das minorias, da qual eu também me incluo. Demorou-se 20 anos para a gente tomar a decisão de queremos ser candidatos e de queremos fazer parte da política. Trabalhamos todos esses anos sem interesse algum em política partidária, mas a política partidária, ela agora se fez necessária, porque eu acho que chegou o momento. Nos preparamos, nos organizamos, nos educamos, estamos conhecendo, mas não entrarei não entrarei sozinho no legislativo. No legislativo entrarão a minoria das minorias e, com certeza, vocês que estão no castelo, nós que estamos no castelo,
desceremos as escadarias e sairemos do nosso pedestal e abraçaremos todas essas pessoas e juntos é que a gente vai legislar. A gente precisa disso. Obrigado, doutor, por essa aula, por essa magnitude, por esses conhecimentos, por esse carinho, por esse afeto. Obrigado por ser defensor público e de verdade, né? Cada dia mais a minha admiração, o meu carinho, o meu apreço, né? E com certeza, doutor, legislando ou não, estarei aí batendo na sua porta, solicitando informações, querendo ajuda e estando com as minhas portas abertas, com as nossas portas abertas, para te receber, para receber a doutora Lenita também, em todas as necessidades, né? E aí a gente tem, acho que pergunta da Marcela, tem uma ou duas perguntas do Américo, e tem mais uma pergunta falando sobre dentista, não estou conseguindo visualizar aqui, se vocês visualizarem e puderem responder. Eu estou com a resposta aqui, já prontinha para dar para a Karine. Não queria deixá-la embora sem a resposta. Sim. Ela pergunta se o dentista tem a atividade como insalubre. E se ele pode, depois de aposentado, continuar trabalhando. Ele só não vai poder continuar trabalhando se a atividade foi especial pura, ou seja, se ele ficou 25 anos trabalhando na atividade de dentista e com isso ele conseguiu uma aposentadoria especial, tá bom? Então, Karine, se foi pura, ou seja, todo o período como especial, aí sim, ele não vai poder continuar trabalhando, porque há uma redução do tempo por conta de uma exposição a um agente agressivo, que no caso provavelmente é o raio-x, que com o caso do dentista geralmente é o uso daquele aparelho de raio-x que os dentistas antigos tinham em seus consultórios. Então, se for especial pura, ele realmente não vai poder voltar a trabalhar depois da aposentadoria. E o Américo também fez uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui, que ele falou se ele poderia fazer uma declaração para que o cônjuge tivesse o direito a seus bens. Nesse caso, não é uma declaração, tá? De doação, seria uma escritura de doação feita em cartório ou então um testamento, né? Agora, assim, só uma declaração de doação, o termo não seria esse. Então, o termo correto é uma escritura de doação dos bens, tá bem? E eu só gostaria de fechar a fala, se vocês me permitirem. A Karine entendeu, ela está dizendo que está agradecendo. Muito obrigada, Karine, pela sua questão. E queria dizer também que eu também atuo no direito sistêmico, né? A minha visão, o Albert pode falar sobre isso. Eu gosto de ouvir o meu cliente, eu gosto de saber o que realmente ele precisa, aonde está aquela dor, aquele ponto crucial, para que a gente possa juntos sentar, conversar. Primeiro a gente tem aquela conversa gostosa e tudo mais, a forma humanizada da situação, né? E eu fiquei muito feliz da fala do Dr. Marcos, sabendo que a Defensoria Pública em Araraquara, né, a Defensoria do Estado aqui, tem essa visão também. Porque as pessoas são, assim, têm muito sofrimento já. Elas não precisam que nós, como operadores do direito, nos coloquemos com mais uma faca daquela pessoa. As pessoas precisam ter o acolhimento, né, no nosso escritório, na defensoria, com o legislativo, enfim, em cada setor que seja dessa forma, com humanitarismo, não é verdade?
Então, essa é a última fala que eu queria estar aqui, desejando sorte a todos e agradecendo muito por participar aqui, Albert e Dr. Marcos, enfim, a todos que participaram aqui e ouviram a nossa live. Gratidão a todos. Poderia Doutor, falar se um quiser pouquinho? fazer as suas considerações Eu e responder para a gostaria... Marcela, acho que a Marcela Sim. fez uma pergunta. Isso, a Marcela Elizabeth fez uma pergunta, e antes eu gostaria aqui também de registrar a minha gratidão e agradecimento pelas palavras da Rafaela Puca, que eu consegui ver ali. A Rafaela nos convidou para ir numa escola, né, no Vale do Sol, e foi uma experiência fantástica de educação em direitos, e eu aprendi demais. Por meio das perguntas, a gente conseguiu identificar um monte de coisa que potencializou mudanças na nossa postura lá na Defensoria. E esse tipo de interação com a sociedade civil nos engrandece, nos evolui. Então, a minha gratidão pelo trabalho dela, e eu sou suspeito para falar o tanto que ela contribui para a arte e para a educação na cidade. Uma grande amiga nossa também. E eu gostaria aqui também de agradecer, dificilmente eu encontraria as palavras para agradecer a Karine, a Mia, que ela até escreveu ali que precisamos fazer um judiciário melhor. Olha, se todo mundo lá no judiciário fosse igual a Mia, a competência, o cuidado, a educação, o humanismo. Olha, eu sou fã da Mia, e todas as vezes que a gente precisa de organizar os fluxos e tudo mais, ela é a nossa interlocutora. Como é inspirador. Eu acredito que um grande auxílio que nós poderíamos dar para o judiciário, Mia, seria justamente a gente fazer um trabalho melhor na defensoria no que tange ao campo extrajudicial, para que o judiciário ficasse com fôlego para as demandas que efetivamente precisem do judiciário, porque é algo que a gente sempre conversa, o tanto de coisa que chega no judiciário que não precisaria de chegar se nós conseguíssemos fazer um trabalho prévio, extrajudicial, né? Daria fôlego para o judiciário focar nas demandas mais prementes. E eu gostaria também, doutora Lenita, né, de enaltecer a participação da nossa colega, a doutora Márcia Amada. Nós já conversamos também bastante sobre direito sistêmico e vai bem em harmonia com tudo que falamos a respeito do acolhimento das pessoas e do sentimento. Então, assim, as minhas considerações finais, Albert, é dizer o tanto que eu fiquei feliz de estar aqui ao lado de todos e reforçar minha gratidão, doutora Lenita, por estar aqui contigo essa noite. Albert, Isaías, Maria Antônia e todos que nos dão carinho, o tanto que é importante e o tanto que é prazeroso estarmos sobre isso, porque é isso que nos move a cada dia a gente exercer a nossa profissão, a ser quem a gente é com as nossas relações profissionais e também no âmbito com os nossos amigos, com as pessoas que a gente tem vínculo emocional. E tomara que todo esse período que está acontecendo, que está muito difícil, ele sirva para aprendizagens e que a gente consiga evoluir. Mas para isso a gente precisa de encarar essas demandas que nem todos conseguem encarar. Estamos juntos e sempre que precisar, a gente sempre brinca que, como diria o Beto Guedes, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E estamos juntos, viu, meu caro? Gratidão e uma boa noite. Quer falar mais alguma coisa, doutora? A gente encerra? Agradecer só, muito. Então, tá. Gratidão. Gratidão a todos vocês, que Oxalá os abençoe, os proteja, os guie, que esteja sempre com vocês. Que vocês tenham sempre a orientação do nosso Pai Maior para tomar as decisões sempre bacanas e que venha de encontro a todas as pessoas que precisam. Um grande beijo no coração lindo de vocês. E que só o melhor aconteça a vocês. Doutor, lembrei de um detalhe aqui durante a sua fala. Acho que a gente poderia providenciar um material educativo esclarecendo de como as pessoas podem acessar a justiça também, de uma forma simples, direta e prática. Pensei nisso durante a fala. Transmita meu abraço ao Bruno, à tua esposa, enquanto psicólogos, né? Beijo grande, doutora, beijo grande, doutor, e axé para todos nós. Axé. Obrigado, Maria Antônia. Beijo para você também. Tchau. Tchau.